Olá! Olá! O Carnaval é um período do ano quando normalmente diminui a doação de sangue no Rio. Para que não falte estoque no banco de sangue, o Hemorrio lança a campanha Carnaval 2013. No Carnaval 2013, o Hemorrio lança sua 10ª edição da campanha Vista Fantasia da Solidariedade. Nesta época do ano, o estoque está 30% abaixo do ideal, o que deixa o Hemorrio em estado de alerta. Mas a preocupação do Instituto é repor esse estoque antes do período do Carnaval. O objetivo é atingir por dia uma média de 400 doadores para estoque extra de 1.000 bolsas de sangue para suprir as necessidades para essa época. O Hemorrio é o hemocentro coordenador do estado do Rio e, portanto, o responsável por abastecer com sangue e derivados cerca de 180 unidades de saúde. Essa situação dessa época do ano é sempre uma situação muito delicada, porque existe uma desmobilização da população na semana que antecede o Carnaval, até depois do Carnaval. Então é muito importante que a população tenha consciência de que o seu papel de cidadão é manter os estoques reguladores de sangue para que todos possamos brincar e descansar com tranquilidade, sabendo que na eventualidade de haver necessidade, nós teremos o sangue já de qualidade disponível e distribuído para todas as unidades públicas de saúde. Mas tudo isso depende da solidariedade dos doadores. Eu estou fazendo essa doação voluntariamente, mas eu creio que esse ato, entendeu, de a gente ser voluntário é uma dádiva de Deus, né? Porque a gente sabe que o sangue é para, né, trazer a vida para muitos que estão precisando, né, de receber esse sangue para receber a vida, né? E eu acho que doar sangue ele não faz mal a ninguém, né? Todos que puderam doar, entendeu, fazer esse gesto, eu acho que todas as pessoas que estão precisando, eu creio que eles vão ficar muito gratos. Entendeu? Eu acho que é primordial a gente procurar pensar no próximo, muitas vezes, porque na maioria das vezes as pessoas pensam somente em si mesmas, né? Então é um ato de salvar vidas. Para a doação de sangue é preciso alguns pré-requisitos. Adolescentes de 16 a 18 anos podem doar com autorização dos pais, mas adultos de 18 a 68 anos, que estejam em boas condições de saúde, que pese mais que 50 quilos, compareça ao Hemorrio qualquer dia da semana. De segunda a segunda, nós funcionamos sábados, domingos e durante todo o Carnaval também. Não são todos que podem doar. Aquele que não está em boas condições de saúde, aquele que não se sente bem, alguns pacientes que tomam remédios específicos, remédios para algum problema neurológico, remédios para hipertensão mais importante, o diabético que é dependente de insulina. Essas condições protegem aquele que vai doar, não o receptor. Quer dizer, quando eu digo que uma pessoa que toma um remédio neurológico não deve doar sangue, o sangue dele não vai fazer nenhum mal. Mas acontece que ele pode, na doação, ter um mal-estar e isso não é desejável. Então, a gente tanto tem medidas para proteger o receptor, como medidas para proteger aquele que tem interesse em doar. Quem tiver interesse em colaborar, o Hemorrio fica na rua Frei Caneca 8, no centro, ao lado do Campo de Santana, e funciona todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7 da manhã às 6 da tarde. No site do Hemorrio nós temos todos os endereços, ou através do telefone do 0800 282 0708. Podemos orientar também que aquele que não pode vir até o centro da cidade possa doar em outros pontos da cidade do Rio de Janeiro e até do interior, onde a doação também é possível. E quem quiser mais informações é só ligar para o Hemorrio, 2332-8611. O endereço é Rua Frei Caneca 8, no centro. Apesar de muitos taxistas terem aprovado a proibição do uso de película nos táxis, a medida da prefeitura, que deverá ser implantada ainda em janeiro, gera polêmica. O prefeito Eduardo Paes baixou medida que proíbe a película, ou insufilme, como é mais conhecido nos táxis. A iniciativa vai afetar mais de 30.000 taxistas. O presidente do movimento Diárias Nunca Mais, João Batista Gama, aprovou a ação da prefeitura. A permissão para taxiar é dele, é da prefeitura.
Então, acho que todos os taxistas devem receber as ordens do prefeito, que é o dono da permissão. Eu sou totalmente a favor de retirar o plástico escuro dos vidros. Mas a medida causou polêmica entre os taxistas. A gente transporta muito passageiro aqui e muita gente às vezes reclama da privacidade. Tipo, com medo de o que está dentro do táxi, entendeu? Como a gente tem medo também dos passageiros, os passageiros também às vezes têm medo do táxi muito escuro, entendeu? Às vezes a gente com um carro mais transparente, a gente pega mais passageiro do que o cara com o carro fechado. Para mim, o prefeito mais uma vez está equivocado. Porque, na realidade, o insufilme não é só para esconder o que está dentro do carro. É uma questão também de segurança, é uma questão de melhorar a distribuição do ar-condicionado do carro. É claro que muitos são exagerados com relação à intensidade do insufilme. Mas tem um outro aspecto nisso tudo. Para você tirar o insufilme agora nesse momento é muito difícil, porque após um determinado período em que ele recebe sol e chuva, fica difícil de você tirar esse insufilme dos carros. Os passageiros também divergiram nas opiniões. Eu achei excelente, porque a dificuldade que a gente tem de pegar um táxi, faz sinal, não sabe se está ocupado ou não, você fica horas esperando e fazendo papel de bobo, né? Se o seu filme estiver dentro dos padrões permitidos por lei, um absurdo, que é uma segurança como passageiro que você tem de não ficar visível dentro do táxi. Eu acho que é uma infração que ele está fazendo contra o próprio passageiro, contra a nossa segurança. Ele deveria estar preocupado em dar segurança e não retirar a segurança. Os vidros têm que estar claros, o carro tem que estar refrigerado. Quem quiser um carro com mais segurança, parece até deboche, mas não é. Tem que ir numa agência e alugar um carro à prova de bala, pô. É assim que todo mundo que tem posses financeiras faz. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes informou que ainda está analisando o tema. O verão é um período de muita chuva no Rio e sempre causa vários transtornos aos cariocas. O que as autoridades têm feito para diminuir os danos e precaver a população? Para falar sobre este e outros assuntos relacionados com as chuvas de verão, o nosso convidado de hoje é o subsecretário municipal da Defesa Civil, Márcio Mota. A cidade do Rio de Janeiro, em função de suas características geológicas e geográficas, representa uma região passível de inundações. Soma-se a isso um crescimento desordenado e diversas construções em área de risco. Quando chega o verão, o carioca já fica apreensivo com as fortes chuvas. Para falar sobre esse assunto, o nosso entrevistado de hoje é Márcio Mota, subsecretário de Defesa Civil. Márcio, seja bem-vindo. E aí, a cidade está preparada para as fortes chuvas de verão? Gabi, com certeza bem mais preparada do que quando encontramos em 2009. É bom esclarecer, enfatizar, preparada e com ações de prevenção, ações estruturais de reassentamento, de contenções, e preparada no sentido de preparar o cidadão a se adaptar a essas mudanças climáticas que estão acontecendo e a fato de aquecimento global. Ações de prevenção estruturais, ações estruturais de contenção, a GeoRI vem fazendo um trabalho fenomenal, a Secretaria de Habitação também com o trabalho de reassentamento. É um mega desafio. O déficit habitacional que nós encontramos nas grandes cidades não é só privilégio da cidade do Rio de Janeiro, mas as grandes cidades do nosso país. E a questão estrutural de contenção de encostas, um belíssimo trabalho que vem sendo feito pela Fundação GeoRio. E as ações de preparação do cidadão, o que nós temos feito e atuado de uma forma que tem sido até copiado por outras cidades do estado do Rio de Janeiro, principalmente, as ações de preparação do cidadão. Só em termos numéricos, são 103 comunidades com sistema sonoro das sirenes instaladas. Dessas 103 comunidades, 66 delas têm os agentes comunitários de saúde e defesa civil que trabalham e lá moram. É o verdadeiro Exército Azul nessa primeira resposta quando é necessário o acionamento de uma sirene. E o sistema de alarme por sirenes tem funcionado? É um sistema novo para a prefeitura. Funcionado assim, a gente tem que começar a avaliar na estratégia como um todo. É um sistema novo para a prefeitura que dirá para pessoas que nunca estão acostumadas a praticar a ação de prevenção, agir antes que aconteça. Vai precisar ainda de um certo tempo de amadurecimento de todos para que entendam bem qual é o objetivo da sirene, que é único, claro e específico, que é de salvar vidas.
A sirene está lá para ser acionada no momento de uma chuva forte, para que as pessoas preservem a sua vida, saiam das suas casas já previamente mapeadas, já previamente treinadas, porque todas passaram por um exercício simulado, todos já sabem o que fazer, para onde ir e precisam de um amadurecimento para que saibam, olha, tocou, vamos sair, espere a chuva passar, chame a gente se precisar, se tiver algum problema, algum deslizamento na sua comunidade, nós vamos lá para dar orientação a eles, interditar se for o caso, fazer alguma outra intervenção, mas é uma estratégia que tem funcionado, haja visto o que eu falei, para o objetivo que ela se destina, de salvar vidas. Passamos 2011, 2012, esperamos passar 2013 também sem nenhum dano humano de mortos e feridos. E quando o cidadão deve procurar a Defesa Civil e como deve fazer? Sempre. Eu sempre falo, a Defesa Civil se faz na rua. Nós temos lá um efetivo concursado de 100 agentes auxiliares e técnicos, mais algumas outras pessoas de outras secretarias e 45 engenheiros e arquitetos. Defesa Civil se faz na rua. O cidadão, sempre que solicitar, tem que ser atendido. E a solicitação é gratuita pelo 199. Nós temos também uma outra estratégia de melhorar a comunicação com o cidadão de uma forma um tanto quanto preventiva, né? Informar antes o que está para acontecer, que é através de um envio de SMS para os telefones celulares das pessoas. E é totalmente gratuito. As operadoras Vivo, Claro, TIM, Oi disponibilizaram para os seus usuários se cadastrarem, receberem e nós da Defesa Civil enviarmos mensagens emergenciais e ou educativas gratuitamente. Muito obrigada, Márcio, pela sua participação. E para lembrar, o cidadão que quiser procurar a Defesa Civil é só ligar para 199. No próximo bloco, no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, representantes de várias religiões reúnem-se na Cinelândia em frente à Câmara Municipal do Rio. E quem irá cuidar das escadarias do artista plástico chileno Jorge Celarón, encontrado morto no dia 10 de janeiro? Exposição no Centro Cultural da Justiça Federal reúne fotos do verão do Rio desde a década de 50. Assista no próximo bloco. Voltamos já já. O Acontece no Rio está de volta. Para defender a convivência entre as diferentes religiões e cobrar políticas públicas das autoridades, o movimento se reuniu em frente à Casa Legislativa. A diversidade religiosa tomou conta da Praça da Cinelândia. Foi montada uma tenda em frente à Câmara Municipal para comemorar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O encontro vem reforçar a valorização da liberdade e o respeito a todas as crenças, na cidade que esse ano vai receber a Jornada Mundial da Juventude. Será que nós vamos, de fato, encontrar na Jornada Mundial da Juventude possibilidades de ver numa mesa espíritas, budistas, judeus, umbandistas, pessoas das mais diferentes experiências religiosas, sentados, expondo a esses jovens católicos as suas próprias experiências e lembrar a esses jovens católicos de que o mundo é muito maior do que o próprio catolicismo? Esse diálogo é importantíssimo e conseguir fazer parte desse diálogo é maravilhoso. Ser incluso e depois também tentar incluir mais e mais pessoas em um ano tão importante que vai ser essa jornada dos jovens nesse ano de 2013. Para nós conseguir participar, mesmo sendo budista, é se sentir agraciado também. Nós estamos nos preparando junto à igreja, a igreja nos abre um espaço para estarmos presentes. E eu acho importante esse fortalecimento da igreja, porque hoje a igreja, que lá no passado, né, ou nas perseguições, né, hoje a igreja é uma aliada. E nós procuramos ajudar, o Candomblé precisar ajudar a igreja a concretizar esse evento, nós estaremos lá presentes. Se nos pedir ajuda, nós estaremos lá presentes. Na tenda decorada com imagens de grandes pensadores da liberdade, o público encontrou com representantes de diferentes credos que expuseram seus trabalhos e mostraram um pouco de cada religião. O Rio é considerado pioneiro nesses trabalhos, que tem grupos permanentes e também o Centro de Promoção à Liberdade Religiosa. E o Candomblé, dentro dessa visão de pluralidade do Brasil,
ele está instituído como uma das religiões mais antigas. O candomblé no Brasil é uma das religiões mais antigas, de sobrevivência, né, de luta, de resistência. Então nós estamos aqui convivendo com várias religiões, e o nosso interesse não é de doutrinar ninguém, é de que nós possamos conviver, né, e coexistir uns com os outros, respeitando as doutrinas, os seus dogmas, né? Em 2012, a quantidade de denúncias de intolerância religiosa recebida pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal cresceu mais de 600% em relação a 2011. No estado, os números também assustam. Foram 100 casos nos últimos 6 meses. O pior é constatar que esses números podem ser ainda maiores, já que nem todos denunciam. Do caso das denúncias é um aspecto bastante interessante, porque o fato de você levar o caso à delegacia, não é, apontando como você sofrendo uma ação de intolerância, uma intolerância do tipo, por exemplo, religiosa, não é, isso não quer dizer que esse caso terminará numa instância judicial. Tudo vai depender de como o delegado, não é, vai registrar essa denúncia. Em muitos casos, o delegado registra como se fosse uma rixa, um problema pessoal entre mim e você, entre dois indivíduos diferentes que nunca se viram. Então, tudo para ali. E na melhor das hipóteses, ou melhor, no mais extremo dessa questão, não é, terminará com um intolerante pagando uma cesta básica. O sacerdote manda o recado. Ficar só no pensamento, só na vontade, não consegue transmitir nada para ninguém. O mais importante é agir, colocar o corpo para funcionar, ir para a rua, bater perna e dessa forma, nem que seja que nem uma formiga, de grão em grão, conseguir fazer essa representação também. O movimento tem por objetivo melhorar cada vez mais a convivência entre as religiões. Selarón foi o responsável por ter criado um mosaico de cores que transformou os degraus da escadaria da Lapa em um ponto turístico. As escadarias foram consideradas patrimônio histórico da cidade. Mas e agora? Quem irá cuidar deste bem depois que o artista morreu? Uma escadaria com 25 degraus que liga Santa Teresa à Lapa e tem azulejos do mundo todo. Essa foi a herança que o artista Jorge Selarón deixou para a cidade do Rio de Janeiro. O chileno passou por mais de 50 países ao longo da vida e foi colecionando azulejos, que decidiu colocar na escadaria quando passou a viver no Brasil. A primeira intervenção foi na Copa de 94. Selarón foi encontrado morto em frente à sua casa no início de janeiro. A causa da morte ainda está sendo investigada pela polícia. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay... Selarón cuidava diariamente da manutenção dessa escadaria, trocava azulejos, inseria novos, transformando essa obra em uma obra viva. Mas o que será que vai acontecer agora, após a morte do artista? Com o falecimento do Selarón, termina a vida do grande criador e cuidador desse espaço. Entretanto, aqui é um logradouro público e é também um bem tombado municipal. Então, isso mais do que põe a prefeitura como responsável por essa conservação, e essa já é uma determinação do prefeito Eduardo Paes. A prefeitura vai se encarregar dessa conservação e a gente já está aí vendo como é que vai fazer isso, porque aqui tem algumas peculiaridades, né? Falando da conservação. Em 2005, a escadaria foi tombada pelo então prefeito César Maia e Selarón recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro pela Câmara Municipal. Selarón ergueu sozinho uma obra que encanta a todos. A morte do artista trouxe sérias dificuldades para a conservação da escadaria. Nós temos aqui um trabalho de mosaico, com uma composição de azulejos muito variadas. Então nós temos alguns azulejos que são queimados, vitrificados e que têm uma durabilidade maior. Outros, onde o próprio Selarón fazia uma intervenção e realizava a pintura, pelas características da tinta, da técnica, são peças que nos dão mais atenção e que
eu acredito que precisarão de um cuidado especial, como com vernizes especiais, de modo que essa pintura que está aqui exposta ao tempo, ela não se deteriore, ela não fique esmaecida, que ela não perca a sua coloração e a sua feição original com o tempo. Fajardo diz que está esperando o fim do período de luto para conversar com os assistentes de Selarón. Ele quer montar um grupo que fique à frente da conservação da escadaria. A partir do falecimento dele, a obra, de uma certa maneira, ela se cristaliza. Então, o que era uma obra viva, com o falecimento dele, se converte num monumento. Então, a escadaria, obviamente, já era um monumento, mas era um monumento dinâmico, que mudava. Agora ela ganha uma cristalização, ela deverá permanecer com essa feição como um monumento histórico da cidade. Então, nesse sentido, além do cuidado de conservação, é importante ter o registro, o inventário perfeito, identificado de todos esses elementos. Então, isso vai ser um trabalho complexo, trabalhoso, porém muito interessante, que é de reproduzir, ou seja, de ter em desenhos toda a posição de todas as peças, todos os ladrilhos, como a gente faz com painéis cerâmicos, o Bulemax, do Portinari. Você reproduz aquilo para você ter um controle com o tempo. Valteres, que trabalhou como assistente de Selarón, afirma que o artista queria continuar sua obra. A escadaria é um serviço com uma obra-prima dele que nunca tem fim para se acabar. Então a gente vai fazendo pouco a pouco. Então ele falou, então cada lugar que a gente deixa um pedaço é uma obra que ele bota um azulejo diferente. Então aqui tem azulejo de 148 países diferentes. Então a gente quer analisar aqui a escadaria no exato momento, que era o sonho dele. São 3 coisas que ele ia fazer aqui, para analisar o sonho dele, que era o painel dele dali de cima, o arco-íris de lá de cima e aqui à frente. Eu pretendo acabar a obra dele do jeito que ele queria, que é o maior sonho dele. O mosaico de cores de Selarón transformou a Lapa num intenso ponto de visitação turística. This is overwhelming. It assaults all the senses visually, and you could spend a lot of time here. I think there's such intimate detail. Mirna Lima, que veio ao Rio pela primeira vez, fez questão de conhecer a escadaria. Minha filha que tinha muita curiosidade de vir aqui antes mesmo da morte dele. Agora a gente está aqui no Rio e veio ver. Mas tem carioca que ainda se surpreende com a obra do artista. Estava procurando uma rua, né, a Joaquim Silva, e deparei assim, fiquei assim emocionada, porque, né, há poucos tempos, né, aconteceu um fato. E eu vi pela televisão e fiquei assim emocionada que, para mim, eu nunca ia estar aqui. A influência de Selarón se espalha pela cidade, como podemos ver em um mosaico no Balcurs Cultural em Botafogo. Thea, autora da obra que foi influenciada por Selarón, ressalta a importância da manutenção. A manutenção da escada é fundamental, até porque azulejo é uma coisa que pode quebrar, pode, né, sai do lugar. Então, é preciso sempre estar renovando, porque também as pessoas pisam, aí quebra. Então, eu acho que o próprio Selarón conservava muito. Ele via alguma coisa quebrada, ele ia lá e trocava. Ele, pessoalmente, fazia isso. Eu acho que é fundamental, porque é um ponto turístico, né? É linda aquela escada. É uma referência de alegria, de beleza. Eu acho que não pode, de jeito nenhum, deixar isso se acabar, né? Eu acho até mais, eu acho que deveria se fazer mais mosaicos pela cidade. E explica a importância da conservação da técnica do mosaico na cidade. O mosaico é uma técnica muito antiga, né? Se a gente vai a Roma, a gente vê mosaicos que já duram há milênios, né? Na Turquia, em vários países árabes também, né? É uma técnica que se preserva. E é uma forma, imagina, se a gente pensar que daqui a 100, 200 anos as pessoas vão poder continuar andando na escadaria do Selarón e lembrar que isso foi feito há 200 anos atrás. Valteres, emocionado, sonha com a continuidade do trabalho do mestre. Uma grande honra para mim e uma honra para ele, que ele falou para mim: meu garoto, eu vou ficar famoso, mas você também vai ficar famoso comigo. Aí, Deus não permitiu, levou ele cedo, tirou essa felicidade minha.
E não se pode falar da história da cidade sem destacar a estação mais quente do ano. Esse é o tema da exposição Verão, quando o Rio é mais carioca, que está sendo realizada no Centro Cultural da Justiça Federal. Oi, oi, oi. O Rio é mesmo mais carioca no verão. E aqui no Centro Cultural da Justiça Federal, o CCJF, no centro da cidade, essa exposição vai refrescar a memória dos mais velhos que já viveram muitos verões na cidade maravilhosa e para os que têm muitos verões ainda para queimar. Seja num voo panorâmico sobre Ipanema, seja na animação popular da Praia de Ramos. Nos anos 70, os pioneiros de uma juventude dourada do surf deslizavam as ondas e seus enormes pranchões. O surfista, numa onda solitária, tem o Pier de Ipanema como cenário na paisagem de verão de 1972. Voltando mais no tempo para os verões dos anos 50 e 60, pelas lentes dos fotógrafos que passaram ou ainda estão em ação na agência de O Globo. Em 58, as duas moças matam a sede no chafariz do passeio público, um lugar de árvores frondosas e sombras generosas para refrescar os cariocas. 1957, os verões já eram quentes. A banhista se esquece da vida sob o sol de Copacabana. As moças não perdem o bom humor sob a sombra econômica de uma única barraca na Princesinha do Mar. Os dois compadres preferem o tradicional banco de praça para amenizar o calor do verão de 1957. Nessa imagem, também de 57, o posto salva-vidas da Praia de Ramos, muito, mas muito antes do piscinão. 1958. Cerveja gelada é sinônimo de verão, mas esses três compadres aí exageram. Os garçons estão meio espantados. Não é à toa que os visitantes ficam felizes com o que vem aqui. Realmente é um privilégio e o Rio realmente muda, né? A cidade tem outro charme, as pessoas estão todas na rua, a luz da cidade fica mais bonita, tudo fica mais bonito. É um acervo valioso que deu trabalho para a curadora da exposição, mas que dá também a certeza de um trabalho valioso para o público. A gente procurou trazer ao público um pouco dos verões cariocas desde os anos 50. E a ideia era mostrar como a cada década o Rio lança moda, lança tendências, novos esportes e como essas tendências são incorporadas a esse modo de vida carioca, a esse estilo que faz com que a cidade seja reconhecida no mundo todo. Então, a nossa ideia era essa, mostrar desde os anos 50 um pouquinho dos verões, como é que a praia e a orla começaram a fazer parte do cotidiano da cidade e também as formas que o carioca encontrava para fugir do calor, né, nas altas temperaturas. E a gente queria justamente aproveitar esse período de férias, em que a cidade recebe muitos turistas, em que as pessoas têm maior disponibilidade também, e trazer esse tema que é leve, que tem tudo a ver com o estilo, né, o modo de vida carioca, e apresentar aí belíssimas fotos desde os anos 40, preto e brancas, fotos coloridas mais recentes, mostrando um pouquinho dessas tendências e de como o Rio, a cada verão, lança moda e é reconhecido no mundo todo. Passeamos um pouco mais por 58, de uma praça Paris na Glória sem grades, aonde os dois jovens se refrescavam nas águas límpidas do seu chafariz. Tempo das barraquinhas de mate gelado, tradição nas praças do Rio. A satisfação do homem é evidente. Verão dos leques, ainda em moda para refrescar as moças, que também eram improvisados na proteção contra o sol escaldante. O verão de 1960 no Leme e em Copa. Hoje, esses penteados das duas moças que conversam sob o sol de Copacabana, lá em 1960, são bem improváveis. A exposição é um deleite para os visitantes do Centro da Justiça Federal. Vim até aqui para poder ver as fotos. Me interesso por fotografia e principalmente pelo verão do Rio. Achei interessante. É um resumo bonito do verão do Rio.
interessante. Isso aqui inspira muito, assim, a entender o estilo de vida, né, do carioca e tudo. Tá muito bonito, bem organizado. Gostei. 1964. O vendedor de mate e as crianças que vão viver a infância nos tempos da ditadura estão alheias aos fatos políticos do Brasil no ano do golpe militar. 1967. Garotas do verão disputam um lugar ao sol no mundo dos concursos de beleza da época. 1970. Poema solar. Jovens de Ipanema se reúnem para ver o pôr do sol. 1973. O Pier de Ipanema virou cartão postal dos verões do início dos anos 70. 1974. A espera pela melhor onda e quem está na onda é Ipanema. 1977. Campeonato Internacional de Surf. Tempo dos meninos do Rio, heróis daquela rapaziada que invadiam as areias para vê-los em ação. Nessa foto de 1978, uma Ipanema sempre lotada nos finais de semana. E essa imagem está na memória afetiva de muitos quarentões e cinquentões que viveram os anos 80. Em 82, a lona pioneira do circo voador no Arpoador. Alguns verões que eu passei no Arpoador, lembrar da década de 70, década de 80, muito legal. Em 87, o verão da lata, quando o navio Solana Star, apinhado de traficantes e maconha, teve a sua carga jogada na costa carioca para escapar da polícia. O que foi possível, a polícia recolheu, como se vê no flagrante. E o tempo passou. Os verões foram se sucedendo, inventando novas modas e modos, novos comportamentos. Os verões democráticos, até para os golfinhos que nadam à vontade nos mares do Rio. As meninas viraram craques no altinho, um esporte até então dominado pelos marmanjos. Pernas com produtos à base de água oxigenada para descolorir os pelinhos. O verão é feito também de pequenos detalhes e manias. Verões de tantas cores e nuances. Os biquínis e cangas esperam para tomar forma e realçar as formas das belezas cariocas. Os verões da cachoeira, da caverna no Horto, dos patins, das bikes nas ciclovias da orla e das manobras radicais no skate. O banho providencial de água doce no Posto 9, as águas caribenhas do Piscinão de Ramos, depois do tratamento sanitário. Verões que não têm mais limitações de horários. O carioca quer aproveitar todo o tempo disponível, seja amanhecendo ou no refrescante banho de mar noturno. E a estação mais quente do ano vai continuar se recriando e inventando como a novidade do slackline. O verão é realmente a estação onde o Rio é mais carioca. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será cremada a semente. A exposição começou no dia 16 de janeiro e estará aberta ao público até o dia 7 de fevereiro, de terça a domingo, do meio-dia às 7 da noite. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser ver de novo esse programa, acesse a nossa página na internet. Nosso endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!